Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do livro das Crônicas, ou Paralipômenos, primeiro livro. Segunda parte, Reinado de Davi, de 10 a 29. Do capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 30. Guerra contra os Amonitas e os Sírios. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: Eu mostrarei afeto benigno a Anom, filho de Naás, porque seu pai o mostrou para comigo. E Davi enviou-lhe, por meio de mensageiros, suas condolências por causa da morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, junto de Anom, para o consolarem, os chefes dos Amonitas disseram: Pensas que para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-lhe a ruína que seus servos vieram à tua casa? Anom então prendeu os servos de Davi, raspou-os e lhes cortou as vestes à meia altura, até o alto das coxas. Em seguida, despediu-os. Quando Davi foi informado do que tinha acontecido a seus homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam sumamente confundidos. O rei mandava-lhes dizer: Ficai em Jericó, esperando que vossa barba cresça, em seguida voltai. Viram os amonitas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Anom e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Medaba, enquanto os amonitas, deixando suas cidades, se reuniam e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra eles Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Colocou sob o comando de seu irmão Abisai o resto do povo para fazer frente aos amonitas. E disse: Se os sírios forem mais fortes que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Sê forte, combate valentemente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que lhe parecer bom. Joabe, pois, avançou com o exército que o acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e estes fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram eles próprios diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Adarezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los,
colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra ele, mas fugiram diante de Israel. E Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria, e matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Adarezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílio aos amonitas. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Joabe, à frente de um poderoso exército, devastou a terra dos amonitas e veio sitiar Raba. Joabe conquistou Raba e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava um talento de ouro. Estava ornada com uma pedra preciosa, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Levou também da cidade muitos despojos. Quanto ao povo que lá se encontrava, fê-lo sair e colocou-o em trabalhos de serra, de picaretas, de ferro e de machados. Fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou para Jerusalém com todo o seu exército. Os gigantes filisteus. Depois disso, houve um combate em Gazer contra os filisteus. Então Sobocai, ou Zatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, matou Lacme, irmão de Golias de Gete, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gete. Lá havia um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ao todo 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel e Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa em Gete. Pereceram pela mão de Davi e de seus servos. Recenseamento do povo. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento do Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, fazei o recenseamento dos israelitas, desde Berzabeia até Dan, e fazei-me um relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joabe: O Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei, meu senhor, os servos do meu senhor? Por que, no entanto, exige meu senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Mas o rei persistiu na ordem que dera Joabe. Joabe partiu e percorreu todo Israel. Depois retornou a Jerusalém e entregou a Davi a lista do recenseamento do povo. Havia em todo Israel 1.100.000 homens aptos para o manejo da espada, e em Judá 470.000. Não fez o recenseamento da tribo de Levi nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus: Pequei gravemente agindo de tal maneira. Agora dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então o Senhor dirigiu-se a Gade, vidente de Davi, nesses termos: Vai dizer a Davi: Eis o que diz o Senhor. Eu te proponho 3 coisas. Escolhe uma delas e eu ta farei. Gade foi ao encontro de Davi e lhe disse: Eis o que disse o Senhor. Escolhe ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirás de teus inimigos e serás atingido por sua espada, ou ainda 3 dias em que a espada do Senhor ou a peste maltratarão a terra, e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque imensa é sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram 70.000 homens. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele a assolava, o Senhor, que olhava, compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: Basta,
retira agora a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo? Fui eu que pequei, fui eu que fiz esse mal, mas essas ovelhas que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossa mão caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai para castigar, mas não sobre o vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que subisse à eira de Ornã, o Jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu de acordo com a ordem dada por Gade da parte do Senhor. Ornã, voltando-se, viu o anjo e ele com seus 4 filhos esconderam-se. Estava naquela ocasião debulhando o trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este o viu, saiu da eira e se prosternou diante de Davi, com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe: Cede-me o terreno de tua eira, para nela construir um altar ao Senhor. Cede-o a mim pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu: Toma-o, que meu senhor, o rei, faça o que lhe parecer bom. Vê, dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha, o trigo para a oblação, tudo te dou. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 siclos de ouro pelo terreno. E Davi construiu lá um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar de holocausto. Então o Senhor falou ao anjo e este meteu a espada na bainha. Nesse momento, vendo Davi que o Senhor o tinha ouvido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos se encontravam nesse tempo no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não pôde dirigir-se a esse altar para rogar a Deus, tão aterrado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor.